Olá, muito boa tarde a todos vocês e sejam bem-vindos. A gente está começando os Donos da Bola nessa quinta-feira. Você sabe que nós estamos fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. Hoje o nosso convidado seria o Fernando Schmidt, mas por compromissos da sua agenda ele não pôde vir. Estamos tentando para a próxima semana que vem, segunda-feira ou terça, falta essa confirmação ainda oficial, mas amanhã estará aqui sendo entrevistado o Antônio Tilemon e a gente vai dar essa sequência até o debate. Vou apresentar a nossa mesa para a gente falar, claro, sobre as eleições, sobre Sul-Americana. O Vitória venceu ontem o Coritiba e o Bahia encara a Portuguesa hoje. Éder Ferrari, seja muito bem-vindo aos Donos da Bola. Obrigado, Juliana. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Marcelo, Dito. Tamo aí. Deixar só claro, o pessoal ficou brincando, né? Que quando falou que o Marcelo vinha, 2 jornalistas, na semana que vocês estão entrevistando os candidatos. Não sou candidato, viu? Tô fora. Ficou todo mundo brincando que Éder seria o candidato, mas é porque, como a gente está nesse tema, nós trouxemos eles dois porque tem muito embasamento, eles têm muito conhecimento para falar sobre esse assunto. Marcelo Santana, que prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Juliana, Dito Lopes também, obrigado, Éder, pela participação aqui. E queria também poder debater essa questão da eleição no Bahia, Juliana, porque eu acompanhei a entrevista do Rui Cordeiro aqui no programa, acompanhei depois o vereador Evaldo Jorge e até agora eu não vi proposta nenhuma de nenhum candidato a presidente do Bahia. Dizem que querem ser presidentes, dizem que vão fazer o Bahia um time melhor, mas não mostram qual é o projeto, qual o caminho para o Bahia ter um crescimento. Então eu continuo, pelo menos até agora, preocupado com essa eleição no Bahia. Formalmente ela vai ser aberta hoje, porque a informação que a gente tem é que o doutor Carlos Ratz, o interventor, já registrou o novo estatuto no cartório de Nazaré, já registrou a ata convocando a eleição e vai publicar no site oficial do Bahia. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha propostas para presidente do Bahia, porque até agora só temos nomes. Isso aí. Amanhã a gente vai receber aqui Antônio Tilemon e na semana que vem Fernando Schmidt. Dito Lopes, parceiro, tudo bem? Tudo bem, Juliana. Um abraço aos amigos da Band, ao Éder, ao Marcelo. Prazer tê-los aqui também no programa. Feliz com a vitória de ontem do Vitória. Feliz quando eu vejo um técnico mudar certo, fazer a leitura muito bem feita nos primeiros 45 minutos. E hoje tem Bahia também, vamos tratar sobre futebol também. Isso aí. Você pode participar com a gente através do nosso Twitter, @OsDonosDaBolaBA. É o nosso endereço. Daqui a pouquinho o assunto eleições e também Bahia e Portuguesa, mas a gente vai começar por Vitória e Coritiba. Ontem lá pelo Barradão, vendo o que aconteceu num estádio vazio. Barradão vazio. Apenas 88 torcedores compraram ingressos nas bilheterias do estádio. Com o som mais Vitória, o total foi de pouco mais de 3.000 pessoas. Em campo, 2 times com vários reservas. Resultado, muitos passes errados e um jogo tão fraco quanto o número de torcedores. Os poucos lances de perigo do primeiro tempo foram de bola parada. Primeiro, Marquinhos acertou o travessão. Minutos depois, foi a vez de Fabrício arriscar. O goleiro do Coritiba fez boa defesa. Com tantos erros, a principal chance veio de uma falha. A bola sobrou nos pés dele, Maxi Biancucci, mas o argentino mandou por cima do gol. Parecia que a noite era de 0-0. O Coritiba só conseguiu responder quando o árbitro já se preparava para encerrar o primeiro tempo. Arthur arriscou de fora da área e a bola passou perto do gol de Gustavo. A noite sonolenta continuou na segunda etapa. Caio Júnior tirou Camacho e colocou Felipe no jogo. Mas pouca coisa mudou. Dinei, sumido na partida, pegou essa de primeira. Depois, 2 boas defesas de Gustavo. A mais complicada foi essa aí, no chute de Vitor Júnior. O 0-0 estava desenhado até os 43 minutos da etapa final. Falta a favor do Vitória. Fabrício soltou uma bomba do meio da rua e o goleiro Vanderlei aceitou. Final 1-0. A vantagem do empate na próxima terça-feira no Couto Pereira é do Vitória. Taticamente, a equipe foi perfeita. Um adversário que é forte, que é difícil. Praticamente esse time do Coritiba jogou com o Corinthians de igual para igual e merecia ganhar esse último domingo. Então, nós realmente estamos de parabéns. Apagamos o jogo do Cruzeiro, que foi uma situação atípica. Foi a primeira vez na temporada que aconteceu uma situação como aquela, que acontece no futebol. Mas já apagamos e agora estamos vivos aí, prontos para esse jogo do Santos. Tá aí
aí o Caio Júnior já pensando agora na frente no Campeonato Brasileiro, mas vamos falar nessa Sul-Americana. Vocês acompanharam o jogo ontem, passo para a mesa para debater essa atuação do Vitória, que no finalzinho conseguiu esse gol em um estádio completamente vazio, né? Juliana, como você falou na apresentação da matéria, o jogo foi sonolento realmente, não teve muitos lances empolgantes, eu mesmo assisti de casa, eu ficava mais entretido no computador do que com o jogo realmente estava muito, muito lento, sem jogadas de ultrapassagem, de velocidade, pouca coisa acontecia. O Vitória pegou um time organizado, por mais que o Curitiba tivesse vindo cheio de desfalques, só com 3 titulares. É um time bem organizado, um time difícil de ser batido. No final da história, jogou mal, mas venceu. E o placar de 1-0 dá uma certa vantagem para o Vitória no jogo de volta, jogar com o regulamento na mão e conseguir essa classificação que eu acho importante. Né? O Vitória, para poder galgar, internacionalizar a marca, por mais que seja um passo bem pequeno, já é importante. Você sai para jogar em outro país, você enfrenta adversários já que estão no cenário sul-americano com um pouco de destaque, então é importante o Vitória conseguir essa classificação. Eu achei... Gostei do Caio Júnior não ter colocado um time completamente reserva. Ele colocou... O meio de campo foi todo reserva praticamente, mas o resto do time foi ali com titulares, então mostra que ele quer a classificação. Agora o Vitória vem num momento complicado, ruim, precisa melhorar muito, precisa rever alguns conceitos de jogo para poder retomar aquele futebol que mostrou no início do Campeonato Brasileiro. Acrescentando esse comentário do Éder sobre conceito de jogo, uma preocupação que eu tenho grande no Vitória é com a dupla de ataque. Embora o ataque do Vitória tenha funcionado bem ao longo do Campeonato Brasileiro, pelo número de gols marcados, você tem uma dupla entre Max Biancucci e Diney, que nenhum fez um gol com o passe do outro. Ou seja, eles não têm sintonia, eles não funcionam como uma parceria. O Max é o 3º artilheiro do Campeonato Brasileiro, depois do William, que era um jogador do Vitória, que o Vitória dispensou. Questões pessoais, o William preferiu ir para o interior de São Paulo. Mas a dupla de ataque não funciona, Dito também bate nesse ponto. Como é que você tem, Dito, uma dupla de atacantes? Porque o Max é um atacante. No Campeonato Baiano ele jogou em algumas partidas, numa linha de 3 ele jogava aberto pelo lado direito. Hoje ele não joga mais aberto pelo lado direito. Ele joga no ataque. Você tem o Max, você tem o Diney, 2 jogadores sempre próximos à área. E eles não se dialogam, eles não dialogam entre si. Não teve um gol no Campeonato Brasileiro até agora. 13 rodadas, um ataque que não funciona. Aí o Vitória perdeu o Escudeiro. Sem o Escudeiro, o elenco não tem um jogador com a característica que faça esse papel pela esquerda, que dê um suporte na armação de jogadas e que proteja também o sistema defensivo. O Caio Júnior falou que teve um domínio do jogo. Eu não enxerguei esse jogo, não. Eu acho que eu me perdi no jogo que eu acompanhei do Vitória. Acho que eu vi outra partida do Vitória contra o Coritiba. Porque como é que você tem um domínio e não produz? Quantas finalizações o Vitória teve no jogo? 4. Pelo menos eu contei 4. Uma finalização do Max, uma do Marquinhos, uma do Fabrício e uma do Diney. 4 finalizações. Que domínio é esse? Que você não agride o adversário, que você não pressiona. Essa é a questão tática. E uma questão que me preocupa, aí também abordando tanto o Vitória como o Bahia, é a valorização que eles dão à Sul-Americana. Quando se termina o Campeonato Brasileiro, os dirigentes comentam, não, nós estamos numa competição internacional, nós nos classificamos. Quando começa essa competição, é um menosprezo. O Vitória ontem não vendeu essa partida para o seu torcedor. Juliana, na reportagem, cita 88 pagantes na bilheteria. Contando com o São Mais Vitória e promoção, que ele tem um parceiro comercial da Petrobras, dá 3.600 mais ou menos pagantes. A diretoria não vende o seu jogo, não vende o seu produto. Não é questão só do preço, o acesso é ruim. Você tem que buscar com a prefeitura e com o poder público algum argumento para melhorar esse trânsito. Mas você tem que dar o estímulo ao seu torcedor. Qual jogador do Vitória estimula a torcida e o estádio? É o Max tem que fazer campanha. O Max tem que pedir para o torcedor ir. Então, são 2 pontos que me preocupam, o rendimento ofensivo e a valorização que se dá à Sul-Americana. Eu posso fazer uma análise diferente se eu fosse analisar o Corinthians, o Grêmio, times do Sul, né, para essa situação da Sul-Americana. Mas volto a falar, para a Bahia, para a Vitória e para clubes do Nordeste, eu acho que a atenção deveria ser maior para a Copa Sul-Americana. É uma oportunidade a mais de você mostrar a marca do clube, de você valorizar essa marca e mostrar para o mundo inteiro, porque você vai jogar partidas internacionais, você vai enfrentar times fora do Brasil. Então, se não for pela Sul-Americana, vai ser por onde? Bahia e Vitória vão ser campeões do Campeonato Brasileiro, dificilmente nós vamos ver isso. Então, por isso que eu cobrei muito aqui. Taticamente, eu acho até que Caio Júnior tem razão.
Na minha opinião, taticamente, o time do Vitória foi bem. Principalmente no lado que a gente reclamava tanto, o lado defensivo. Eu acho que ele tem que usar um desses dois volantes no time que disputa o Campeonato Brasileiro. O Vitória precisa dar uma sustentação maior, uma proteção maior aos seus zagueiros. Sobretudo, o Vitória não vai ter o Vitor Ramos. Então vai entrar ali o Renier, que achei até que o Renier deveria jogar ontem para ganhar ritmo. O jogador não vem jogando. Então era uma partida, era uma oportunidade do Renier já se entrosar ali com o Fabrício. Então tem que jogar ali o Magal, o Eliseu, tem que ter um volante. O Vitória não pode se expor tanto para esse Campeonato Brasileiro. Mas taticamente eu acho que o time se defendeu bem. Taticamente, agora tecnicamente foi sofrível. Tecnicamente o time não conseguiu chegar, como o Marcelo falou, 4 chutes ao gol e mesmo assim, se não é o Fabrício ali naquele belíssimo chute de falta, com a ajuda do Vanderlei, goleiro do Curitiba, o Vitória sairia com o empate. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre os laterais do Vitória. A gente tem aí 2 jovens laterais, o Euler na esquerda e o Dimas na direita. Sabemos que as laterais do Vitória são um problema, né? Há muito tempo, não é de hoje, que o Vitória tem aí no Nino Paraíba, por exemplo, a única referência na direita e quem entra não consegue se firmar. Mas eu acho que a gente tem que parabenizar tanto o Dimas quanto o Euler pelas partidas que vem fazendo, pelo desempenho, personalidade que eles vêm mostrando e mostrando também que em um momento merecem essa chance, né? O torcedor nesse momento, ele dizia assim, o Dimas matou a pau, porque o torcedor olha a técnica do jogador na partida. E para mim foi o melhor jogador do Vitória ontem, o Euler, lateral esquerdo. O Euler para mim foi o melhor jogador em campo. Mas, para alertar apenas o torcedor, o Euler foi lateral esquerdo, foi ala, foi volante, cobriu por várias vezes os zagueiros, naquela cobertura quando a jogada é do lado esquerdo do adversário, que ele tem que fechar ali, cobrindo, servindo, fazendo uma de quarto zagueiro. Então, para mim, Euler é perfeito no jogo de ontem. Eu tenho escutado falar muito bem desse jogador, 18 anos, tem muito que aprender, mas o que acontece agora é que Caio Júnior tem que dar moral ao atleta. Ele não pode tirar o jogador, tem que não dar muita responsabilidade ao jogador, vá lá, joga o seu futebol, porque o que me preocupa no Caio Júnior, que tenho visto no treinador do Vitória, é que ele é assim, ele coloca o atleta para jogar, o atleta vai bem, como aconteceu com o Magal naquele jogo contra o Náutico, que foi muito bem, aí do outro jogo já não vai nem no banco de reservas, e isso abate o atleta, baixa a autoestima do jogador. Então o Euler, pelo jogo de ontem que fez, merece uma chance, se não como titular, mas já participar do banco de reservas, entrar de vez em quando em grandes jogos, para ele ganhando maior experiência. Sobre o Dimas também, fez uma boa participação, bem discreto, mas seguro na marcação, fez uma boa partida também o Dimas. Com relação ao Euler, Dito, acrescento a partida contra o Cruzeiro. O Euler, ele estava fazendo uma partida não tão boa como a de ontem, mas ele estava fazendo bem a recomposição. Parece que ele cansou, pediu para sair. Falamos sobre isso aqui. E no momento que ele saiu, o Vitória perdeu completamente a compactação defensiva. O Fabrício foi para a lateral, o Renier entrou. E os 3 gols do Cruzeiro após a saída do Euler foram em cima do Renier, foram falhas do Renier. Então, por isso também eu concordo com o Dito que o Renier tinha que jogar ontem até para poder recuperar essa confiança e pegar ritmo de jogo, que é um atleta que não vem jogando há bastante tempo. Né? Não é um jogador fraco que ele demonstrou contra o Cruzeiro, ele tem uma certa qualidade, então precisa dessa confiança, dessa sequência de jogos para poder, pelo menos para esse jogo próximo, para ele poder mostrar algo melhor do que ele mostrou contra o Cruzeiro, que ele realmente foi muito fraco. Sobre a lateral direita, o Ayrton, que o Vitória contratou, é um bom jogador, é um jogador que faz bem a função do lateral e o Vitória ainda ganha a bola parada, que ele realmente é um especialista, ele é especialista em cruzamento e em cobranças direto para o gol, como o Fabrício tem demonstrado ser. Então o Vitória ganha muito com a presença do Ayrton. Muito bem, olha só, a gente falou muito, foi até questionado aqui sobre essas mudanças, tanto no time do Bahia quanto do Vitória para a Sul-Americana. E o Caio Júnior ontem, depois da vitória, na entrevista coletiva, comentou esse time misto que ele teria colocado em campo. Ele não gostou do termo, não. Fala aí. Não, eu vou pedir para vocês que numa próxima vez não falem que é time misto, né? Porque eu estou até brincando, mas é verdade. Eu acho que o Vitória tem um grupo, tem um elenco e veste a mesma camisa sempre. E inclusive na Sul-Americana cada um tem o seu número. Então não tem aqui tem que estar pronto para jogar. E a gente viu isso de novo. O jogo da Ponte Preta, com muitos problemas, vencemos, convencemos e hoje mais uma vez. É muito legal dar oportunidade, é uma coisa que me gratifica, me orgulha muito na carreira. O Dimas, o Euler, o Magal também foram muito bem, o próprio Eliseu que começou hoje pela primeira vez, o Felipe que entrou, né? Foi um menino que estava aqui no grupo B, a gente descobriu aí que ele tem realmente muito talento, então estou muito contente porque
a gente está mostrando para todos que não existe 11, e principalmente aqui dentro. Vai jogar quem está melhor, vai jogar quem está com muita disposição, como eu vi hoje, e isso é muito bom para mim. Eu acho que foi um recado para você, viu, Dito? Olha, futebol é resultado, Juliana. Imagina... Você é inimigo de Caio Júnior? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu até elogio o Caio Júnior. Ontem, por exemplo, ele fez a leitura muito boa do primeiro tempo do jogo. Ontem eu gostei do que ele fez. O Camacho estava acabando com o time do Vitória. Aquela saída dos volantes ali, já que o Vitória não tinha um segundo volante ontem, eram jogadores de marcação, então o Vitória tinha uma dificuldade e precisava muito do Camacho no jogo de ontem. Então ele viu que o Camacho não estava rendendo. Pela segunda vez o Camacho não rende. Não rende. Apesar do Felipe ter entrado e não ter sido aquele jogador que a gente esperava, mas pelo menos ele já se posicionou melhor em campo. Ele já conseguiu dar uma velocidade melhor nessa saída de cabeça de área. Mas eu digo sempre que futebol é resultado. Se você ganha, tá tudo bonito, tá tudo bacana. Se você perde, esse mesmo futebol de ontem, se o Vitória sai derrotado por 1-0, hoje as críticas estariam em cima do Caio Júnior. Na entrevista coletiva, o Caio Júnior não ia dizer que o time foi perfeito, que foi maravilhoso, porque não foi isso que nós vimos. Nós vimos o Vitória muito discreto, taticamente. Sim, o time estava arrumado, estava jogando bem, cada um na sua posição. A tática é isso aí. Agora a técnica não existiu. O Vitória não jogou um bom futebol. O futebol de ontem contra o Curitiba deu sono. E você está dizendo que não é time misto, não? Coloca esse time aí contra o Santos no próximo final de semana. Coloca, Caio Júnior. Você quer que a gente diga o quê? O misto, Caio Júnior, é você pegar metade dos jogadores de reservas, pegar metade dos jogadores titulares, você mescla e joga na partida, coloca na partida, é só isso. Tem nada, só porque a gente falou que é misto, tem nada a ver. Caio Júnior tem que me mostrar. O dia que o Caio Júnior me mostrar, e quando me mostrou, com o final do Campeonato Baiano, o início do Campeonato Brasileiro, eu fui o primeiro a elogiar que o Caio Júnior tinha arrumado o time do Vitória, mas também desarrumou. E dito, não é demérito nenhum você falar em time misto. Se o próprio Caio Júnior cita que o Vitória tem um elenco, esse elenco tem que ter a capacidade de suprir deficiências. Agora, não é o que tem acontecido. Vou trazer uma outra estatística. No Campeonato Brasileiro, o jogador que mais deu passes para gol no Vitória é Vitor Ramos, um zagueiro. Como é que você tem na articulação Renato Cajá, Escudeiro, você tem o Max que faz esse auxílio, embora seja um dos artilheiros do campeonato, então você até pondera, né? Ele não está dando passe, mas ele está fazendo gol. Agora, o Vitor Ramos participou de 3 gols do Vitória diretamente. O lançamento para o gol do Náutico, que tem um desvio no zagueiro, é o lançamento do Vitor Ramos. O gol do Escudeiro contra o Atlético Paranaense em Feira de Santana é um lançamento do Vitor Ramos. E o pênalti sofrido contra o Vasco foi pênalti sofrido pelo Vitor Ramos. Cadê Renato Cajá funcionando nessa articulação? Cadê o Escudeiro funcionando? Quem são as opções? Camacho? Camacho, nas 2 partidas que teve a oportunidade de começar jogando, foi substituído no intervalo. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque também querem inventar Wander e Marquinhos de meio de campo. Repara o jogo de ontem. Todas as vezes que o Marquinhos voltava para o meio de campo, não tinha rendimento, grupo, o time não chegava na frente. Quando o Marquinhos era colocado aberto ali na ponta esquerda, no ataque, rendia. Saía um passe, fazia uma jogada de criação. Então, não inventa Marquinhos no meio de campo, nem Wander no meio de campo, porque eles são atacantes. Eles já são irregulares na posição deles, imagina no meio, né?